e para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é a nossa primeira aula de Geografia do 8º ano. Sejam bem-vindos, espero que esteja com muita saúde e em paz. Para essa nossa primeira aula de Geografia do 8º ano, vamos começar com a primeira unidade do nosso livro didático. Nessa primeira unidade, vamos começar discutindo as ideias de Estado, Nação e Estado-nação. Para essa primeira aula, eu trouxe alguns questionamentos, algumas questões problematizadoras, para a gente refletir. A primeira delas é, o que queremos dizer quando dizemos que vivemos em um Estado nacional? Ora, é um Estado que é nacional. Qual a diferença entre as ideias de Estado e nação? Será que Estado é a mesma coisa que nação? Será que existem nações sem Estado? Ou Estado sem nação? O Brasil é um Estado, uma nação ou um Estado-nação? Para a gente refletir sobre isso, eu trouxe essa imagem do território brasileiro. Vamos aqui no slide. Essa imagem do território brasileiro, em que representa as unidades administrativas do território brasileiro, ou seja, os estados. Olhou a imagem? Refletiu? Vamos responder essas perguntas? Primeiro, para a gente começar essa discussão, eu peguei a primeira categoria, mais simples, que é a ideia de nação. Quando alguém falar em nação, você tem que associar a ideia de nação com a outra ideia que é povo. Então, quando a gente está falando de nação, nós estamos falando de povo. O que é um povo? O povo é um grupo humano que tem a mesma origem e que se identificam do ponto de vista de uma identidade cultural própria. Língua, religião, costumes, valores e tradições. Desse ponto de vista, podemos dizer que o Brasil é uma nação? Existe o povo brasileiro? Existe. Então o Brasil é uma nação. Agora, existem nações sem Estado. Por exemplo, os ciganos. Eles têm costumes, tradições e têm uma língua própria? Tem. Uma língua chamada de romani. Eles têm. Eles são uma nação. Agora, eles têm um Estado só deles? Não. Estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, existem povos, existem nações que não têm Estado. Olha essa imagem. Nessa imagem ela tenta retratar o povo brasileiro em sua diversidade de origens, em sua diversidade, essa diversidade de origens que conformam uma cultura nova, que é o povo brasileiro, a nação brasileira. E o Estado? O que é o Estado? Primeiro, o Estado é uma forma de organização do poder, é uma maneira como o poder está organizado. Essa organização do poder, essa forma de organizar o poder, ela exerce o domínio sobre uma população em um determinado território. Para ser Estado tem que ter território, povo, leis, ordenamento jurídico, e o poder deve estar organizado em instituições. No caso do Brasil, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos estudar um pouco mais sobre o Estado brasileiro? Beleza. O Estado brasileiro, ele tem um território nacional. Olha a imagem, olha o território do Brasil. Esse território enorme, milhões de quilômetros quadrados. Esse território, é um espaço sobre o qual um povo, por meio de um governo e de leis próprias, exerce o poder ou domínio. Então nós temos um povo, esse povo tem um governo, ele tem leis próprias, ele exerce o domínio sobre esse território. Beleza. Quais as características desse território? Esse território possui limites definidos, onde ele começa e onde ele termina, e ele tem elementos naturais na superfície, no subsolo, e é composto também
pela extensão de suas águas oceânicas, uma parte das águas do oceano faz parte do território brasileiro, e pelo seu espaço aéreo. Então esse é o território brasileiro que a gente representa aqui nessa imagem do IBGE. Então o Brasil tem território. Para ser um Estado tem que ter povo. Nós podemos falar do povo brasileiro? Sim, o povo brasileiro é um grupo humano que tem sua origem nessa imagem aqui que eu trago para vocês. Essa imagem retrata justamente esse grupo originário que já habitava esse território que hoje é o território brasileiro, os povos indígenas, que a partir da chegada de Cabral em 1500 vai começar uma relação de miscigenação, de acordo com a sociologia, que é uma relação de conflito, mas também de coabitação com esse branco europeu representado pelo elemento português e que posteriormente, né, vai traficar e escravizar no Brasil a população negra africana, formando um povo completamente novo, né, que é o povo brasileiro. Posteriormente, nós vamos também sofrer com a imigração de vários outros povos do mundo, da Ásia, de todos os outros lugares. Então, o povo brasileiro ele tem uma história comum, ele tem uma identidade cultural, costumes pessoal. E aí, o Brasil tem costumes comuns? Quando a gente acorda de manhã, a gente toma o quê? Qual é o nosso produto do café da manhã? É o café, não é? Então é um costume, é a cultura do brasileiro. Não é isso? O churrasco. Todo brasileiro gosta de churrasco? Gosta, é cultura. O que é cultura? Tudo que é produzido pelo ser humano. Nós temos religião, religiões parecidas, assim, que têm uma mesma origem. Temos costumes, valores, sim. Então o Brasil tem um território e ele tem um povo. E aí, para ser um Estado, tem que ter uma ordem jurídica. A nossa ordem jurídica é fundamentada em quem? Vamos aqui para o slide? Olha o slide lá. O que está em primeiro lugar lá no slide? A Constituição Brasileira. A última Constituição Brasileira é de 1988. E eu coloquei ela bem lá em cima e coloquei 3 imagens para representar a Constituição, para dizer que para viver no meio da diversidade, nós precisamos de leis mínimas, comuns. A convivência tem que ser regulamentada por um acordo maior, uma lei. Que no caso do Brasil é a Constituição de 1988, que todos vocês têm que ler. É a Carta Magna do Brasil. É ela que funda o Estado brasileiro. Ela é a Carta Maior que ordena as leis brasileiras. A partir da Constituição, a Constituição organiza o Estado brasileiro, a forma de exercer o poder no território. No Estado brasileiro, eu trouxe essa imagem do governo federal, representado pelos seus 3 poderes. Né? Bem acima nós temos o Palácio da Alvorada, que é a sede do executivo, do presidente. À minha direita nós temos o legislativo, que é esse palácio lá bem alto, com aqueles 2 conchas, representa os deputados e os senadores. E à minha esquerda aqui nós temos o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte judicial. De todos esses 3 poderes, só tem um que a gente não elege, que é o judiciário, que tem outra forma de você ocupar esses cargos e que passa por você estar aqui conosco, estudando e participando, se quiser chegar lá, beleza? O Brasil tem território, tem povo, tem leis e tem também um poder organizado nessas 3 instituições. Portanto, o Brasil é um Estado nacional. Agora, professor, você falou que existem nações sem Estado. Existem. O caso mais simples assim e direto para a gente entender esse assunto, eu trouxe essa imagem do Tibete. Não é Tibete não, vai chegar lá e chamar o cara, é tibetano, ele não vai gostar. O nome lá é assim, ó, tá aqui no mapa, é Xizan, eu não sei falar chinês. É mais ou menos essa coisa aí. O Tibete é um povo? É. Tem uma história comum? Tem. Tem um território? Tem. Tem uma língua comum? Tem. Tem uma religião comum? Tem. É o budismo, a maioria é budista, alguns muçulmanos. Mas o Tibete era um país independente, até ser anexado pela China. Hoje, o Tibete não tem um governo próprio. Ele é governado pelo governo chinês, por vários motivos, que não cabe aqui. Né? Então ele é um povo, é uma nação, mas não tem o seu Estado próprio. É governada pelo Estado chinês. De outro lado, existem nações que são multinacionais, existem estados que são multinacionais. O maior exemplo de estado multinacional, ou seja, de estado nacional que congrega várias nações, é a Rússia. A Rússia tem a maior extensão territorial do planeta Terra.
Vamos aqui para o mapa? Olha lá no mapa. No mapa de cima, a Rússia está lá, toda imponente, grandona, enorme, com seus milhões e milhões de quilômetros quadrados. Agora olha o mapa de baixo. A Rússia, na verdade, é um monte de estados nacionais juntos dentro de um estado. É um estado multinacional, de muitas nações, né? Beleza. Essa é a ideia de estado-nação para a gente entender o que são os países do mundo. Agora vamos refletir sobre as regionalizações do planeta Terra. Quer, professor? Lá vem você de novo com palavra difícil? Calma aí, nós vamos explicar. Regionalizar. O que é região e regionalização? Para estudar o planeta Terra, né, para estudar os vários territórios do planeta Terra, que é o que nós vamos começar a estudar aqui no começo, no 8º ano, a gente precisa estudar a ideia de regionalização. O que é regionalizar? Para estudarmos melhor um espaço, a gente precisa dividi-lo em partes, um território, que nós chamamos de regiões. O que é região? É um conjunto de áreas de um território. Conjunto de áreas do território que apresentam características semelhantes, que identificam e diferenciam um território de outro. Assim a gente regionaliza um território em regiões. Quando a gente divide em partes um território, nós dizemos que estamos regionalizando um território. Para regionalizar um território, nós podemos utilizar vários critérios. Nós podemos usar o critério do clima, vamos regionalizar Rosário. Podemos regionalizar Rosário pelo clima, pela renda da população, pelos idiomas falados. Por exemplo, Rosário tem um zoneamento que regionaliza Rosário em zona urbana e zona rural, para usar um exemplo. A zona urbana é zona urbana porque tem características econômicas que predominam na área urbana, como a comércio, serviço e a indústria. E Rosário tem uma zona rural, porque existem atividades econômicas que predominam na zona rural, como a agricultura. Quando a gente faz isso, a gente está regionalizando. Agora vamos usar essa ideia de regionalização para estudar o espaço mundial. E aí eu trago mais 2 questões para a gente começar essa reflexão. Primeiro, você conhece alguma regionalização do mundo? Sim ou não? Converse, fale. Converse com seu irmão, com seu colega, na rua, com o pai, com a mão. Quais os critérios que nós podemos utilizar para regionalizar o território? Vamos responder essas perguntas? Vamos lá. Bem, pessoal, uma primeira regionalização do espaço mundial é a regionalização do planeta Terra em continentes. O que são os continentes? Os continentes são grandes massas de terras emersas. Hã? Que é, professor? Espera aí. Por que é uma grande massa de terra emersa? É uma grande massa, né? Lembra aquela massa de pizza? Não, de terra, território. É uma grande massa de terra emersa. Emersa é o contrário de imersa. Emersa porque está acima do nível do mar. Por exemplo, agora eu estou aqui nessa aula, nós estamos em terras emersas. Se eu estivesse pisando, tomando banho no rio Itapecuruá, que beleza, numa hora dessa, eu estaria pisando dentro do rio em uma terra imersa, porque ela está abaixo da água, né? Então, o fundo do oceano é terra imersa. Os continentes são grandes massas de terras emersas, limitadas por oceanos e mares, que do ponto de vista histórico e cultural têm características semelhantes. Então o critério é físico, grandes massas de terra, mas também é histórico e cultural. Vamos para o mapa? Vamos para o mapa. Olha esse mapa. Qual é o título desse mapa? Mundo, continentes. Qual é a legenda desse mapa? Na legenda desse mapa, nós temos 6 cores que representam os 6 continentes do planeta Terra. A primeira cor, eu vou dizer que está de vermelho. É o continente americano. Olha o continente americano. Olha essa grande massa de terra. Olha como ela se estende, tem uma grande distância norte-sul. É o continente americano. Tem uma história comum? Tem. A história do continente americano começa em 1492 com a chegada de Colombo. Não é isso? Então tem uma história comum. Por isso é um continente, é uma grande massa de terra que tem uma história comum. Próximo continente, vamos lá, quem tá? Qual é a próxima cor da legenda? Lilás. Quem é o continente? A Europa. Pessoal, continente europeu também tem uma história em comum, um povo em comum, características comuns. Por isso é um continente. Próximo, Ásia. Tá de que cor? Amarelo.
Continente asiático também tem uma história em comum, características comuns. Próximo, quem é? Tá de laranja, a Oceania. Tá lá na Oceania, pessoal, onde está a Austrália, Nova Zelândia e outros países, certo? Então, a Oceania tem uma história em comum, né, chamada também de Novíssimo Mundo. Próxima cor da legenda, verde, África. África tem uma história em comum, características sociais em comum, então é outro continente. Por fim, o continente gelado, Antártida. Não é isso? O continente que está na cor branca. Então essa é uma primeira regionalização do mundo. Isso aqui, pessoal, é a parte chata da geografia. É a parte chata do estudo. Isso aqui você tem que memorizar. Isso aqui você, do aluno do 8º ano, não pode sair sem saber. Quais são os 6 continentes do mundo? América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. E aqui, a gente, para ler e interpretar mapas, é que nem você aprendeu a ler e escrever. Como é que a gente aprende a ler e escrever? Memorizando. A professora coloca a palavra, coloca a letra. Ah, você associa um símbolo, um signo a um fonema, um som. O mapa é do mesmo jeito, pessoal. É chato. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de geografia, eu colava os mapas no meu quarto. Eu dormia, acordava olhando para o mapa. E aí eu memorizava. Aí eu dormia, acordava de novo. Às vezes eu me assustava. Mas aí eu fui memorizando e conhecendo melhor os mapas. É memorização. Outra forma de regionalizar o espaço mundial é essa daqui, que é o mundo, bloco de terras emersas. Essa regionalização, pessoal, eu posso dizer que ela é física. Ela é geológica. Por que ela é física? Porque ela tem a ver com a formação dos continentes, com a história da formação dos continentes. O que a gente estuda? É a geologia. E nela aparecem os blocos de terras emersas. Então, nessa regionalização, só há 4 blocos de terras emersas. Quem está de verde é a América. Pode ver lá, vamos lá para o slide? De verde é a América. É uma grande massa de terra. O próximo bloco de laranja é o bloco tríplice, que congrega os 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia. É o bloco tríplice. Né? E o outro continente é a Oceania. E, por fim, o continente gelado, a Antártida. É uma questão física, são grandes massas de terra cercadas por água. Então, eles formam só 4 continentes. Ok, pessoal? Vamos continuar com a regionalização do planeta Terra. Bem, essa é uma primeira regionalização. Posteriormente, surgiram outras regionalizações do planeta Terra. Outras regionalizações do espaço mundial. E agora nós vamos entrar em uma outra dessas regionalizações, que é a regionalização, uma regionalização mais política, social, cultural. Essa regionalização, ela predominou antes da Primeira Guerra Mundial, né? No final do século XIX, início do século XX, principalmente após a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, a partir de 1780. Ela dividia o mundo, ela regionalizava o mundo em países centrais e países periféricos. Vamos para o mapa? Vamos lá para essa regionalização. Nessa regionalização aparecem 2 grandes blocos de países no mundo. Os países centrais, que estão de vermelho, e os países periféricos, que estão de laranja. Por que era regionalizado o planeta assim? País central, por quê? Porque eram os países industrializados, que exerciam uma dominação econômica, política, ideológica e cultural muito forte sobre os vários países do mundo. Eram quem esses países? Os países que primeiro se industrializaram no mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, França, Rússia, Austrália. Então, esses países, né, eles ficaram conhecidos como os países centrais. De outro lado, nós tínhamos os países periféricos. Quem eram esses países periféricos? Eram os países que dependiam desses países centrais. Cada país central estabelecia relações com vários outros países periféricos. Tinham colônias, possessões coloniais, e tinham vários outros países em que eles exportavam seus produtos industrializados. Então, pessoal, nessa ordem multipolar, esses países industrializados, eles precisavam cada vez mais conquistar novos mercados para os seus produtos, matéria-prima. Então eles começaram a disputar o mundo entre eles, que deu origem ao imperialismo. O que é o imperialismo? Essa política de constante expansão territorial, cultural, econômica e ideológica dos países centrais pelo mundo.
certo? Então esses países disputavam os países periféricos. E aqui nessa imagem a gente retrata muito bem isso, né? Olha aqui nessa imagem, vamos ler. Lá à minha direita tem aquele rapaz lá com aquele chapéu pontudo. Ele representa a Alemanha, né? Bem aqui, esse aqui de costa para o globo terrestre, que está de costa para a gente com um grande saco atrás. Quem é ele? É a Grã-Bretanha, Inglaterra, né? E ele está com esse saco aí escondendo, sabe por quê? Porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, já possuía grandes possessões territoriais no mundo, formou um grande império no ultramar, que a gente chama de Império Ultramarino. Então ele está escondendo o saco para esconder dos outros, que eles já têm muita coisa para ele poder disputar mais com os outros, né? E aquele outro lado do globo, é o russo, que também queria dominar, né, estender seu poder, seu domínio por grande parte dos países do mundo. Então isso é o imperialismo, essa constante busca. O certo, pessoal, é que esse imperialismo, esse desejo, essa busca constante, né, essa necessidade dessa busca por matérias-primas e mercados dos países centrais, né, no final do século XIX, início do século XX, levou à Primeira Guerra Mundial. A disputa não dava para ser resolvida sentada na mesa com a diplomacia. Ela teve que ser resolvida na guerra. E aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial justamente, e a Segunda Guerra Mundial vai produzir uma nova regionalização do planeta Terra. A Primeira Guerra Mundial, e aqui é de relatar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, não é uma aula de história, é uma aula de geografia. O que a gente interessa aqui é entender como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial transformaram o espaço mundial e permitiram a regionalização do espaço mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. E ela foi lutada primeiro de um lado entre a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia, e de outro lado pela Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália. E aí, professor, peraí, era mundial, mas só tem 6 países aí? Por quê, pessoal? Esses 6 países arrastaram várias outras nações para o conflito, fazendo com que, praticamente, no conflito, nações de quase todos os continentes estivessem envolvidas, né? O saldo da Primeira Guerra Mundial foi de 10 milhões de soldados mortos, 21 milhões de soldados feridos e 13 milhões de civis mortos, né? E nessas imagens aqui, a gente retrata bem essa guerra, esse conflito entre os exércitos, essa guerra de trincheira. O cara lá dentro daquela trincheira cavada a 1 metro, 2 metros, anos a guerra se prolongou desse jeito, né? Com lama até na cintura, até que inventaram o tanque de guerra e passou por cima de tudo e a guerra virou, né? E terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918. Só que a Primeira Guerra Mundial, ela não resolveu o conflito entre os países centrais, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra. E a Primeira Guerra Mundial levou à Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Agora ela foi lutada de um lado pelos aliados, liderados pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e de outro lado pelo eixo, Alemanha, Itália e Japão. Essa imagem retrata muito bem algumas características da Segunda Guerra Mundial, como poder aéreo, uma guerra lutada principalmente pelo poder aéreo, né? Na imagem de cima ao centro, a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial na Europa. A imagem da bandeira vermelha, o poder do exército, né? O exército vermelho, o principal exército desse conflito. Mas aqui, à minha direita, né, a imagem da bandeira, aqueles soldados levantando aquela bandeira com dificuldade, representa a nação vitoriosa com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América. Na imagem ao centro, na parte de baixo, na linha de baixo, né, a imagem ao centro, o responsável por esse grande conflito. E de outro lado, a última imagem, o poder naval, que foi extremamente importante para o desenlace desse conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito muito pior do que a Primeira Guerra Mundial. E ela levou 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 13 milhões de desaparecidos. Pois bem, qual é a consequência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Ela regionalizou o espaço geográfico mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, 2 grandes nações saíram vitoriosas desse conflito. E aí eu trouxe essa imagem para frisar bem esse conflito. E aí nós podemos ver lá na imagem, né? Olha para a imagem, lá do slide. Primeiro, nós temos uma águia de cabeça branca, que é o símbolo dos Estados Unidos, a águia de cabeça branca.
com o chapéu dos Estados Unidos, né? De outro lado, nós temos o urso marrom, que é símbolo de muitos países, mas aqui representa a Rússia, não é isso? Com um chapéu específico, o gorro, porque é um país muito frio. Dois animais potentes, né? Belos, fortes, que estão ali disputando o planeta no meio com uma postura nem um pouco, né, amistosa. Nem um pouco amistosa. Todos os dois com a boca cheia de explosivos, né? Um ameaçando o outro com a boca cheia de bomba atômica. Porque esses países, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, tem tanta bomba atômica, mas estão tanta bomba atômica que eles podem explodir o planeta Terra 10 vezes. Mais de 10 vezes, porque já inventaram uma bomba pior, que é a de hidrogênio, né? E esse momento, após a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser chamado de Ordem Mundial Bipolar. Por quê? Dois grandes países vão liderar o mundo. E esse momento vai haver o surgimento de um outro conflito, que é o conflito da Guerra Fria, que começa de 1945 e vai até 1991. Por que que é Guerra Fria? Porque não é quente. Vocês riram, né? Eu também ri. É pra rir mesmo. Não é fria porque não é quente. Se fosse quente, era uma guerra aberta, um conflito aberto. Mas não, é fria. Então ela não é uma guerra aberta, ela é uma guerra indireta. Era uma guerra, tipo assim, aquelas pessoas assim que não podem brigar, que é o caso aqui, porque essas duas nações elas eram tão poderosas, que se elas entrassem num conflito aberto, elas iam explodir o mundo e não ia sobrar nada para ninguém. Quem que vai comprar uma guerra, vai entrar numa guerra para não sobrar nada. Então, eles eram tão fortes que eles não podiam entrar numa guerra aberta. Então eles ficavam financiando o conflito, outras nações para entrar em conflito, quando o grande interesse era deles por mercados e influência no planeta Terra. Por isso era uma guerra fria e não uma guerra quente. Por isso era uma guerra fria, uma guerra indireta e não uma guerra direta. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais desse conflito da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria dividiu o mundo entre o capitalismo e o socialismo. Eu trouxe aqui uma simplificação desses dois modelos de sociedades, que é uma simplificação. Algumas ideias básicas, né? De um lado, nós temos o bloco capitalista. O mundo capitalista era liderado por quem? Pelos Estados Unidos da América. De outro lado, nós temos o mundo socialista. Quem era o líder? Eu coloquei aqui a Rússia, porque era o principal país, mas era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a partir de agora eu vou chamar de União Soviética. Do lado capitalista, qual era uma diferença? No lado capitalista predominava a propriedade privada, predomina. Quando eu estou falando em propriedade privada aqui, pessoal, eu não estou falando da propriedade privada da minha camisa, do meu carro ou da minha casa. Porque tanto no socialismo como no capitalismo, isso é propriedade individual da pessoa, devido ao seu valor de uso, certo? Quando eu falo aqui de propriedade privada, eu falo de propriedade privada dos meios de produção, das grandes extensões das terras que produzem alimentos, das fábricas que produzem alimentos, das grandes empresas de construção e das grandes indústrias. No capitalismo, a propriedade é privada. Na União Soviética, a propriedade era estatal, coletiva, não havia propriedades individual, tudo pertencia ao Estado. De outro lado, no capitalismo, há o livre mercado. Você é livre para empreender. No mundo socialista, não. A economia era planificada. A cada 5 anos era feito um congresso e se decidia o que ia se produzir, quando ia se produzir e como ia se produzir. Ah, não tinha empresa? Tinha, mas a empresa era pública. E ela obedecia a um plano quinquenal, que era elaborado de 5 em 5 anos. Outra característica do capitalismo, o objetivo está ligado diretamente à obtenção do lucro pela iniciativa privada. No mundo socialista, a economia não estava a serviço das empresas para a obtenção do lucro, mas sim a garantia das condições de vida básica da população, a redução das desigualdades sociais. Por fim, no mundo socialista não havia liberdade democrática, né? A vida era controlada rigidamente pelo aparelho estatal. No mundo capitalista existem as liberdades democráticas. A liberdade de você emitir sua opinião, votar em quem você quiser e até se candidatar se achar que é necessário. O certo é que essa divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista reorganizou o mundo, regionalizou o mundo. Nesse momento, o mundo vai ser regionalizado em 3 mundos. Vamos para o mapa? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo.
O primeiro mundo está de amarelo. Qual é o critério dessa regionalização? Condições de vida da população. Então, quem era o primeiro mundo? Era o mundo em que a pessoa tinha melhor qualidade de vida, acesso à saúde, educação, moradia, transporte, emprego e renda. Era o mundo dos países capitalistas desenvolvidos que está de amarelo aqui nesse mapa: Estados Unidos, Canadá, países europeus, Austrália. Né? Quem era o segundo mundo? O segundo mundo era o mundo socialista, né? Liderado pela União Soviética. E o terceiro mundo era o povão, os outros países pobres do mundo. Né? Era o terceiro mundo. Bem, pessoal, essa é a divisão durante a regionalização do planeta Terra durante a Guerra Fria. Só que a Guerra Fria acabou, pessoal. A Guerra Fria, o desfecho da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim em 1988. Após a queda do Muro de Berlim, a partir da década de 90, não vai mais haver União Soviética. A União Soviética vai desaparecer, o capitalismo vai ser restaurado na União Soviética e essa divisão vai desaparecer. A partir da década de 90, o mundo vai ser regionalizado de outra forma, que nós dissemos que é uma ordem multipolar. Vamos para o mapa? Beleza, olha o título do mapa: Mundo Multipolar. Nesse mundo multipolar, nós temos 3 grandes nações que vão lançar sua influência pelo mundo. Uma parte do mundo vai estar diretamente influenciado pelos Estados Unidos, que está aqui circulado, né? A América. A União Europeia vai estabelecer sua influência, que está circundado de verde, pela Europa e na África, e o Japão vai estabelecer uma grande área de influência no Oriente. Então esse é o mundo multipolar da década de 90, liderado por países que são centros econômicos e tecnológicos de poder: Estados Unidos, União Europeia e Japão. Uma outra regionalização também possível do espaço geográfico mundial é a regionalização por blocos econômicos. Isso aqui é conteúdo do 9º ano, nós vamos trabalhar melhor isso no 9º ano, assistam a aula do 9º ano se quiserem saber mais sobre isso. Aqui eu só trouxe o planisfério do mundo regionalizado em blocos econômicos e eu vou falar do exemplo do nosso bloco econômico, que é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que nessa imagem aparece de amarelo. O mercado comum, a ideia do bloco econômico é uma ideia de livre comércio. Os países se associam e estabelecem relações de livre comércio para um ou mais produtos. No caso do Mercosul, é uma aliança de livre comércio entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, certo? Uma outra forma de regionalizar o espaço mundial, ela foi também, a partir da década de 90, é essa aqui. Vamos aí para o mapa. Qual é o título? Regionalização Norte-Sul. Essa regionalização, ela divide o mundo entre 2 grupos de países: o do Norte, os ricos, e o do Sul, os pobres. Ela é uma regionalização muito criticada, porque ela reúne entre os países do Sul países que são muito diferentes. Por exemplo, o Brasil é um país industrializado e ele é muito diferente de vários países na África e na América que têm um baixo desenvolvimento econômico, né? Muito baixo. Nessa regionalização aqui, observem que o Norte e o Sul não obedecem à ideia de hemisférios. O que está no Norte não é quem está no hemisfério Norte, o que está no Sul não é quem está no hemisfério Sul. Pode ver que tem um país que faz parte do Norte que não está no hemisfério Norte, que está no hemisfério Sul, a Austrália, que está de verde, certo? Então essa regionalização ela foi muito criticada porque ela colocou os países do Sul dentro de um grupo só, mas que tem muitas diferenças. E aí, pessoal, para resolver isso aí, eu trouxe uma regionalização mais moderna e que não está no livro didático de vocês, mas que é importante a gente entender, porque é uma regionalização que está toda hora no jornal, né? É a regionalização com base em níveis de desenvolvimento. Essa regionalização, eu trouxe aqui, ela regionaliza o planeta Terra em 4 grupos. Primeiro, o que está de azul escuro. Vamos para o mapa? O que está de azul escuro são os países desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá, países europeus e Austrália e o Japão. Esse é o primeiro grupo. Ela regionaliza também em um segundo grupo. Nesse segundo grupo, no segundo grupo, nós temos os de azul claro, os países em transição. Quem são esses países em transição? Eram os países socialistas, que agora estão em transição para o capitalismo, que mantém características econômicas e sociais específicas. O terceiro grupo de países dessa regionalização. Nesse terceiro grupo, nós temos os países emergentes. E aqui a gente tem que fazer uma pausa.
Os países emergentes. O que é o país emergente? O país emergente é o país que está em desenvolvimento. Ó, quando a gente diz assim, em desenvolvimento, passa a ideia de que nós vamos chegar lá. Eu espero que a gente chegue, né? Verdade? Em desenvolvimento. Então, esses países em desenvolvimento geralmente são potências regionais. Eles influenciam os outros países em suas regiões. Eles têm um elevado grau de industrialização e crescimento econômico. E, a partir de um acordo internacional, que é chamado BRICS, né? É um acordo internacional firmado entre BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, Sul da África. O BRICS é um grupo que reúne os 5 países emergentes do mundo, né, que estabeleceram um acordo de cooperação econômica mútua entre eles, em que o Brasil está inserido. E por fim, a última regionalização do ponto de vista do nível de desenvolvimento são os países que estão de vermelho nesse mapa. Vamos lá? São geralmente os países da África, da Ásia e da América, que possuem baixo índice de desenvolvimento, muita pobreza, instabilidade econômica, geralmente expostos a desastres naturais e que têm baixos indicadores sociais, pessoal. Então essa é a regionalização com base em níveis de desenvolvimento. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado, né? Fiquem conosco, estudem, pesquisem, procurem outras questões, porque o conhecimento que não é exercitado é conhecimento esquecido. Muito obrigado.